Bom, pessoal, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo de intoxicação alimentar, eu separei dois compostos da alimentação de animais de produção que são bem característicos na clínica em relação às intoxicações, tá? São alimentos presentes na alimentação desses animais, não é como é o caso de pequenos animais que se intoxicam por alimentos que não fazem parte da dieta, né? Ou de forma acidental, ou porque o dono oferta, porque acha bonito, porque acha que o animal gosta, ou porque, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, acaba ofertando o produto, né? É diferente no caso dos animais de produção, em que esses compostos fazem parte da alimentação desses animais, e muitas vezes os quadros de intoxicação, geralmente, ou são por manejo incorreto, ou por excesso de fornecimento do produto, tá? E como principal, como primeiro, não como principal, mas como primeira fonte de intoxicação é a intoxicação causada pelo sal, tá? Ocorre por ingestão excessiva do sal, né, da substância cloreto de sódio que compõe o sal, ou pela ingestão de concentrações normais, no entanto, associadas à falta de água na dieta. Então, muitas vezes o animal tem, né, ele está sendo ofertado para o animal o produto de forma correta, mas ele tem a privação hídrica e isso leva a um quadro aí de intoxicação. É considerado um dos problemas não infecciosos mais comuns da suinocultura, tá? Geralmente por erro de manejo, tá? Não só na suinocultura como na dieta de bovinos. E no caso dos bovinos, essa intoxicação, ela se dá de forma direta, tá? Geralmente, né, a forma que ocorre é através da forma direta, onde o consumo em grandes quantidades e de uma única vez, com privação de água, é a fonte de intoxicação. Já nos suínos, na suinocultura, se dá de forma indireta, né, geralmente em quadros crônicos, onde o animal vai consumindo em pequenas quantidades, mas de forma contínua, e isso leva a uma intoxicação por esse produto, tá? Esse tipo de intoxicação é rara em ruminantes, que eles não são tão suscetíveis a esse tipo de intoxicação, não, ele precisa de grandes quantidades para levar ao quadro de intoxicação, então por isso que tem essa diferença. O mecanismo de ação para intoxicação por sal, né, por cloreto de sódio, se dá quando se tem um aumento da concentração do sódio circulante, do cloreto de sódio, né, do sódio presente na ingestão do cloreto de sódio, e aumento, né, como consequência, aumento desse sódio no encéfalo devido ao fato de que esse produto passa pelas barreiras hematocefálicas, enfim, então ele consegue chegar no encéfalo e de forma a se depositar nas células ali do encéfalo, né, na região. Outro fator importante do mecanismo de ação para se desenvolver, se desencadear um quadro de intoxicação por sal, é o fato de que esse elemento ele inibe a glicólise anaeróbica, tá? Podendo levar a consequências como acarretar consequências para o animal, certo? E quando o animal tem acesso à água, vamos supor, teve um quadro de intoxicação, no entanto, ele tem acesso à água, as concentrações de sódio no sangue, elas podem voltar ao normal. No entanto, no encéfalo, permanecem altas, tá? Então, o acesso à água não reduz o quadro de intoxicação, os efeitos da intoxicação no animal, certo? Quando o sódio circulante, ele já teve alcance no encéfalo. Como a glicólise anaeróbica ela está comprometida devido à presença do sódio circulante, não há transporte ativo
para que o sódio que já chegou no sistema nervoso, ele consiga sair, né, através do transporte ativo, que é causado pela glicólise anaeróbica, certo? Então, a gente tem aí uma instalação, né, uma instauração de um quadro clínico de intoxicação, mesmo que esse animal tenha acesso à água. O que ocorre? Muitas vezes vai ocorrer um gradiente osmótico, certo? Por quê? Porque existe uma grande quantidade de sódio nas células, tá? E a água circulante, quando chega no encéfalo, ela devido ao gradiente osmótico instalado, né, do meio mais para o meio menos, a gente vai ter a passagem da água para o encéfalo. E esse acúmulo de água no encéfalo vai levar a um outro problema, um fator mais agravante, que é o edema cerebral, tá? E aí vai ter as suas consequências também nos sintomas relacionados a sintomas nervosos, certo? Os sinais clínicos, né, em suínos, geralmente se dá com a salivação excessiva, o animal ele saliva muito, né, chega a espumar bastante. Movimentos de pedalagem, tá? É uma característica bem marcante de intoxicação por sal em suínos, devido ao acúmulo dessa substância e o rompimento das células pela entrada de água. Opistótono, que é aquele movimento que o animal fica com as costas, o pescoço arqueado, como se fosse em posição de cavalete. Tremores cíclicos e convulsões intermitentes, né, que leva aí podem levar um quadro de coma, até mesmo a morte. Em bovinos, vai começar com um quadro de vômito, diarreia, perdão, pessoal, um quadro de vômito, diarreia, dor abdominal, também pode desenvolver o pistótono, nistagmo, que é aquela tremedeira ocular, pode levar a um quadro de cegueira, dependendo do nível de intoxicação, paresia, não paresia dos membros e a flexão do boleto. É uma característica marcante nos quadros de intoxicação por sal nos bovinos, tá? Então, o animal começa a arrastar o membro mesmo por paresia, e a flexão dos boletos também é bem característica nos quadros de intoxicação por sal, quando agravado, né? Aqui uma imagem de um suíno que teve um quadro de intoxicação por sal, né? Ele se apresenta em decúbito lateral e, como a gente pode ver pelas marcas, né, que tem aí no chão, esse animal, ele realizou os movimentos de pedalagem, né? Como característica de sinal clínico por intoxicação de sal, e foi comprovado através dos exames que realmente foi esse o quadro instaurado. Outra característica de intoxicação por sal em suínos é o fato do animal ficar meio desnorteado, né, devido aos sintomas neurológicos que afetam as características de direção do animal. Ele acaba muitas vezes andando em círculos ou pressionando a cabeça em objetos, né, como forma de se equilibrar ou como forma de conseguir manter parado e não ficar girando ou andando ou tropeçando, né? Então, essa característica de prensar a cabeça nos objetos é também um sinal clínico para suínos quando intoxicados por sal, né, por sódio. Aqui essa imagem mostra exatamente aquilo que eu estava explicando, né, no caso de formação do gradiente osmótico pela presença em grande quantidade de sal nas células do encéfalo, né? Então, a água, quando chega, ela acaba entrando na célula e causando o edema, né? Em uma corte de seção transversal do encéfalo, mostrando na região do telencéfalo áreas amareladas, né? Ou levemente esverdeadas, que podem ser, através da lâmpada de Wood, pode apresentar luminosidade, né? Por causa da formação dos edemas na presença da água, né, nessas células. Os quadros de intoxicação por sal, pessoal, geralmente não tem um tratamento específico, tá? Esses animais,
ou às vezes eles desenvolvem, né, o sintoma, eles acabam encerrando com a eliminação ou diminuição desse produto, mas muitas vezes o animal vem a óbito, tá? Principalmente em leitões, né, principalmente suínos, com quadros de intoxicação desse tipo, devido às lesões não reversíveis, né, desse tipo de intoxicação, tá? No caso das intoxicações por amônia, que geralmente se dá pelo fornecimento de ureia na alimentação, né? Geralmente ela ocorre em surtos, tá? Por que em surtos? Porque ela geralmente é uma característica em que é fornecido de grande quantidade para vários animais, né? Então não é um único animal que tem acesso, geralmente vários animais vão ter acesso. E como é um lote, né? Esses animais vão estar na mesma característica. Se é um lote, geralmente todos os animais vão estar com privação hídrica e grande quantidade e acesso de grande quantidade de ureia, ou pequena quantidade de ureia mais restrição hídrica. Então, como é um grupo, né, geralmente se dá por surtos. Ela ocorre de forma rápida, drástica, e a morte também é muito rápida, tá? Geralmente, um quadro de intoxicação por ureia, ele se instala aí em 15 a 20 minutos. O animal já começa a apresentar sintomas, tá? Então, a ureia, né, ela é hidrolisada no rumen, temos a formação de amônia e hidro da substância amônia, que leva ao aumento de pH, né, e aumento da formação de amônia, quando fornecida ureia para esse animal. A amônia, ela é um gás, possui um pH alcalino, é uma substância lipossolúvel, então ela tem passagem livre, né? Os micro-organismos não usam ela para a síntese, né, de proteínas. Já o amônio é um sal, possui um pH ácido, e os micro-organismos ruminais utilizam ele durante a metabolização, tá? A amônia, no fígado, ela é convertida em ureia. Como assim a amônia no fígado é convertida em ureia? Que é o que a gente chama de ciclo da ureia, tá? O que acontece? A quantidade de amônia excessiva, ela é absorvida, né, pelo fígado, e ali se dá o processo do ciclo de transformação de amônia em ureia, e essa ureia ela é eliminada pela urina, tá? Então, a patogenia de intoxicação por ureia, ela ocorre quando tem a degradação desse composto, tá? Ao alcançar o rumen, a ureia ela sofre uma ação de urease, né? Então, ela é desdobrada em amônia. Então, a ureia ela passa a virar amônia, tá? Amônia, ela é amônia e dióxido de carbono, essas duas substâncias, né? Então, ela é quebrada, ela é sintetizada e a ureia se transforma em dois compostos, amônia e dióxido de carbono. A amônia, né, ela é utilizada como fonte de nitrogênio para a síntese de proteínas dos micro-organismos ruminais, certo? E quando se tem um acúmulo dessa amônia no rumen, ela excede a sua capacidade de detoxicação que ocorre no fígado. Então, a grande quantidade de amônia que está presente ali, quando não utilizada, ela sofre uma detoxicação, ou seja, uma reversão, quadro de reversão no fígado. E quando em grande quantidade, esse quadro de detoxicação, que a gente chama, não acontece. E é onde leva os quadros de intoxicação, tá? Como eu falei, né? O problema é quando a amônia absorvida ela ultrapassa a sua capacidade do ciclo da ureia e da sua excreção pela urina. Então, leva ao quadro de intoxicação pelo acúmulo, tá, pessoal? Uso, menos de 1% do total da matéria seca, né? Quando a gente está falando aí da utilização da ureia na alimentação animal, 3% do concentrado, né? Ela representa 3% do concentrado, e até 50% da mistura mineral. Muitas vezes, né, fornecido sal junto com ureia, né, composto aí. Adaptação. Quando se vai utilizar a ureia, melhor dizendo, por quê? Né? Por que se utiliza a ureia? Qual a finalidade? Só para a gente poder entender, né, claro,
muitas pessoas, né, muitos de vocês já devem saber, mas a ureia ela é utilizada como uma fonte, alternativa, tá? De composição da dieta. Ela, geralmente, quando se utiliza a ureia, você consegue ter um maior aproveitamento de material, né? De material vegetal, de fibra, né? De material vegetal, de capim, que seja de péssima qualidade, de baixa qualidade, porque a ureia, ela ajuda, né, na deteriorização, na metabolização desse conteúdo, né, desse alimento no rumen, tá? Fornecendo aí substrato para os micro-organismos ruminais que fazem essa função, né? Então, geralmente ela é utilizada na dieta como um composto agregatório como composto de baixo custo, agregatório, para que a gente se consiga obter melhores resultados na alimentação dos animais, né? E claro, porque ela apresenta um baixo custo, né? Mas o fornecimento da ureia precisa ter cuidados muito básicos, tá, pessoal? Por exemplo, quando se vai oferecer ureia, é preciso fazer toda uma adaptação. Então, geralmente, né, o que se é indicado que na primeira semana seja ofertado somente 1/3 da quantidade que é pretendida, lembrando que é a quantidade pretendida, né, a quantidade limite, né, a quantidade de ureia que pode ser ofertada de 40 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, tá? Então, essas 40 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, elas devem ser fornecidas de que forma? Quando em fase de adaptação? Na primeira semana, ofertar somente 1/3 dessa quantidade. Na segunda semana, você oferece 2/3 dessa quantidade. E na terceira semana, você oferece o total dessa quantidade, tá? Em menos de 30 dias, se o animal não for consumir ureia, é preciso fazer todo esse processo de adaptação novamente. Por quê? Porque esse animal não é mais caracterizado, não é mais considerado como um animal adaptado, tá? Em mais de 30 dias, perdão, se passar desse período sem fornecimento de ureia para aquele rebanho, né, para aquele animal, é necessário que se instale um quadro de adaptação novamente, certo? Essas questões aqui são questões que favorecem, né, ao não desenvolvimento de um quadro de intoxicação por amônia, tá, pessoal? Os fatores determinantes, né, agora o que determina, né, o que pode contribuir para que tenha um quadro de intoxicação. Oferecer em altas doses, né, para animais que não são adaptados, né, lembrando que a adaptação, a gente chama de animais adaptados, são aqueles animais que teve toda uma preparação para a introdução da ureia na alimentação. A ureia aí é higroscópica, ou seja, ela mistura com a água, tá? Quando misturado com sal para animais, né, que é carente na composição de sódio, então, geralmente vai ofertar sal que tem a composição de ureia, né, e às vezes em grande quantidade pode levar quadros de intoxicação quando não adaptados, misturado com concentrados palatáveis, então o animal vai comer em grande quantidade, né, isso pode também levar a um quadro de intoxicação. Animais famintos, que comem uma quantidade excessiva em um curto espaço de tempo, e a ingestão de água da chuva em poços com sal mineral que tem a presença de ureia, sais proteinados, né? Que vai desenvolver aí, então, também um quadro de intoxicação por grande quantidade de ingestão. A patogenia, né? Então, como a amônia tem grande capacidade de migrar para o interior das células, né, principalmente falando, né, em especial do sistema nervoso, essa amônia ela vai criar o excesso, né, dessa substância, cria um bloqueio, né, do ciclo de Krebs, tá? O fato dela ter a grande capacidade de passar para as células, né, principalmente pelo fato dela ser lipossolúvel. E ela tende a migrar geralmente para o sistema nervoso, tá? E outro fator é de que a amônia, né, o excesso de amônia bloqueia o ciclo de Krebs, tá?
E é devido a esse bloqueio que a gente tem a diminuição da disponibilidade da substância de glicose nas células, e isso gera um incremento da glicólise anaeróbica como geração do ácido lático, tá? E isso pode provocar, então, quadros de acidose metabólica. O início dos sintomas, eles se dão de 10 a 30 minutos após a ingestão, tá? E a menor disponibilidade de energia devido à redução, né, diminuição da glicólise anaeróbica, essa disponibilização em menor quantidade de energia vai afetar principalmente as células do sistema nervoso, né? E esse afetamento do sistema nervoso gera vários sinais clínicos, né? Principalmente aumento da condução nervosa, provocando o surgimento aí de fasciculações e tremores musculares de forma disseminada, que é uma das características de quadro de intoxicação por ureia, certo? Então, já que a gente está falando de sinais clínicos, os primeiros sinais clínicos aí que o animal vai apresentar: inquietude, hiperestesia, ao som do toque, aos sons, né, ou toques. Esse animal ele fica hipersensível, irritado, tá? São características bem marcantes no início de uma intoxicação por ureia. Fasciculações em grupos musculares dos membros, né, como eu falei, início de fasciculações de forma generalizada da musculatura, é uma característica principalmente por afetar o sistema nervoso, né, a baixa presença da glicose afeta o sistema nervoso, o animal começa a se apoiar em obstáculos, né, ele não consegue mais se manter em estação, começa a acontecer hiperextensão e enrijecimento dos membros, principalmente dos membros anteriores, tá? E aí o animal assume uma posição de cavalete, que é bem característico de intoxicação por ureia. 2/3 apresentam midríase, não é bem comum, mas é bastante presente, consideravelmente falando, né? Problemas de locomoção, marcha difícil, vacilante, são bem características também em quadros de intoxicação. Decúbito external ou decúbito lateral, quando o animal ele já começa a entregar, né? Ele já começa a ter sinais de relutância, né? E podendo vir mesmo até a óbito. Depressão geral, nistagmo horizontal, né? O olho começa a tremer na posição horizontal. Diminuição da motilidade ruminal, né? O animal pode chegar até a atonia, parada completa da motilidade ruminal, né? E isso pode levar a quadros de timpanismo, cialorreia, né? Mucosas congestas devido ao congestionamento que pode dar no organismo, né? Com a parada ruminal. Fezes amolecidas, às vezes diarreia de forma rara, até mesmo porque nem dá tempo, né? O quadro às vezes ele se desenvolve de forma muito rápida, né? Para um coma ou uma morte. Taquicardia e surgimento de graus de desidratação ocorrem também antes dos episódios de convulsão. 1/3 dos animais eles apresentam edema pulmonar, dispneia e aumento da frequência respiratória, tá? Devido ao acúmulo de líquido nos pulmões. Apresentam também convulsões tônico-clônicas, certo? Apesar de não ser muito característico. E morte do animal por parada cardiorrespiratória, tá? E é bem comum a morte, tá, pessoal? Não é um quadro facilmente reversível, dependendo do grau, né, que esse animal já tiver de intoxicação ou da quantidade, geralmente ele vem a óbito mesmo. Uma necrópsia, né, para se concluir de que foi uma morte por intoxicação de ureia, o forte odor amoniacal no rumen, bem característico, geralmente já se dá o diagnóstico, né, da morte por essa característica. Edema e congestão pulmonar, geralmente é presente, né, depois que o animal morre. Ruminite, fluido ruminal na traqueia, devido à parada de funcionamento do rumen, da motilidade ruminal. Aumento de amônia, né, aumento do líquido ruminal,
geralmente alcalino, aí mais ou menos acima de 7,4. A amônia ela é volátil, então geralmente você pode congelar a amostra, né, do líquido ruminal e sangue, né, através de tubos EDTA, para poder identificar que a morte foi por intoxicação de ureia, né? São essas características de necrópsia. O diagnóstico se dá, né, através da anamnese, onde você descobre que geralmente teve erros de manejo, né, do proprietário. Geralmente esses quadros de intoxicação ocorrem em animais que são confinados, né, ou em regiões onde a gente sabe que existe uma alimentação de baixa qualidade, né? Você sabe que o proprietário muito provavelmente usa ureia, então você já desconfia de um desenvolvimento de quadro de intoxicação, né? E através dos sinais clínicos, que são os tremores musculares e convulsões bem características, como mostra nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, onde se teve um surto generalizado, gente, olha que dó, de várias vacas leiteiras, né, por intoxicação de ureia. O animal ele tem muita dificuldade de se manter em estação, né, ele fica totalmente desnorteado, vários sinais de tremores, né, de tremores musculares, convulsões, né, o animal agonizando no chão. Ó, você vê que ele fica tremendo, né, tendo vários tremores. E a posição ali de cavalete, ó, enrijecimento dos membros. E o animal não consegue permanecer em estação, ele acaba ficando em decúbito, né? Então, teve aí esse proprietário, né, um prejuízo bem grande aí com o quadro de intoxicação por ureia, né, um surto no seu rebanho. E foi por um erro de manejo, né? Ele ofertou, estava com um pasto de baixa qualidade, entrou com uma alimentação, com ureia na alimentação, no entanto, não teve o cuidado de fazer a introdução de adaptação, né? Já entrou com a dose permitida de ureia já, logo de cara, e os animais, né, na ânsia de comer, acabaram se intoxicando. O tratamento, pessoal, o tratamento é bem simples, tá? Para você converter o quadro de intoxicação por amônia, você pode fazer o uso de ácido acético, que nada mais é do que o vinagre. Então, é sempre importante você ter um vinagre aí na propriedade, porque em casos de intoxicação por amônia, como os sinais são bem característicos, né, e pelo conhecimento do manejo ali nutricional, você já pode desconfiar que foi por uma intoxicação de ureia, e você pode entrar com administração de 3 a 5 litros de ácido acético, né, ou no caso vinagre mesmo, para bovinos, e de 0,5 a 1 litro para pequenos ruminantes, tá? Outra instituição é a fluidoterapia intravenosa, 30 ml por quilo, né, do peso vivo de solução fisiológica em alta velocidade, mais o uso de furosemida, né, em associação com furosemida, 1 a 2 miligramas quilo de peso vivo de forma intravenosa também, tá? Quando o tratamento é iniciado nos tremores, né, antes dos animais apresentarem os quadros de convulsões, 80% consegue ser revertido, tá? Então, se você instaurar um tratamento, entrar com um tratamento aí de forma efetiva e rápido, você consegue converter e até mesmo salvar os seus animais. Mas o tratamento principal é a prevenção, né? Então, o conhecimento, né, de que isso pode levar a uma intoxicação, né? A adaptação da utilização da ureia, então, é de extrema importância, principalmente nas regiões onde se utiliza ela pelo baixo custo, né, na alimentação para quem principalmente não tem um pasto de qualidade, né? Não deixar faltar o sal mineral,
às vezes, pela ausência do sal mineral, oferece só a ureia. É importantíssimo ter a presença do sal mineral, tá? Porque ele ajuda na mistura do sal mineral, ajuda a reduzir a quantidade, né, do elemento da ureia e também impede aí que aconteça as intoxicações, tá? Cobrir sempre o coxo de sal mineral, certo? Cobrir sempre o coxo de sal mineral para que a ureia não fique exposta, né? Para que ela não molhe, né, de forma sem necessidade, e também para que o animal ele coma primeiro o sal mineral para depois comer a ureia, porque ele vai comer com mais velocidade, né? Velocidade o sal, e a ureia ele vai comer de forma em menor quantidade, certo? E é isso, pessoal. Dúvidas? Caso tenham dúvidas, por favor, entrem em contato comigo, tá? Vocês têm uma monitora, me lembrem de passar o número de contato dela para vocês. É a Adriana, não sei se vocês conhecem, vou passar o contato dela para vocês, e geralmente, se eu não me engano, o horário que ela tem disponível é segunda e terça, depois das 18, tá? Então, quem tiver dúvida, precisar falar com ela está disponível nesse horário, converse com ela, apesar de ela estar disponível em quase todos os horários à noite, esse é o horário que ela disponibilizou de forma como posso dizer, de forma efetiva para a monitoria, tá? É isso, não deixem de me procurar caso tenham dúvidas, tá? Estudem, se vocês quiserem mais material, conversem comigo, que eu posso estar fornecendo para vocês, tá?